Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. E hoje a gente vai falar sobre diferentes estágios de desenvolvimento da carreira do professor e diversos aspectos que o professor pode decidir focar em melhorar na parte de ensino, na parte linguística. E para o episódio de hoje, a gente decidiu usar, né, o framework que foi criado por Cambridge. Existem outros frameworks também, a gente estava até discutindo isso antes, né, tem do British Council, mas para o episódio de hoje a gente vai focar nesse daqui, que a gente acha que ele é bem completo e, na verdade, ele é até muito mais completo que isso, mas a gente vai usar esse que ele dá um resumo geral dos diferentes estágios, né, que o professor pode, que a gente passa com o professor para se desenvolver e dos diferentes aspectos que a gente pode usar para guiar o nosso processo de desenvolvimento profissional. Então, só para dar uma visão geral aqui, porque nem todo mundo conhece esse framework, a ideia desse framework que Cambridge fez foi para focar na questão de desenvolvimento profissional. Se a gente observar aqui, vocês vão ver que ele segue diferentes estágios, começando com Foundation, que é aquele professor que está começando, está iniciando a carreira. Depois ele vai para a parte de Developing, que é onde a gente está aprendendo, desenvolvendo mais, até o ponto que a gente chega em Proficient, que é aquele professor mais experiente, que já tem muito tempo de sala de aula, já deu aula em diversos contextos para alunos de diferentes idades, diferentes níveis, até o último estágio, que é o estágio de Expert, que é aquele professor que está no nível mais alto de desenvolvimento profissional. É claro que é importante mencionar, né, do que a gente sempre vai ter algo para aprender, mas o Expert seria aquele professor que tem já uma enorme experiência em vários contextos, com alunos de diversas idades, diversas situações. E a gente vai observar aqui que, além dele focar em diversos estágios, ele foca também em diferentes aspectos que o professor pode focar na questão do desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem o Learning and the Learner, Teaching and Learning Assessment, Language Ability, Language Knowledge and Awareness, e Professional Development and Values. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e como isso impactou o nosso desenvolvimento profissional. O link para esse framework vai estar na descrição do vídeo, então é só clicar lá e vocês vão poder ter acesso a isso e depois ler com calma a descrição de cada um dos stages, né, dos estágios aqui e cada um dos aspectos que a gente pode usar para guiar o nosso desenvolvimento profissional. Para começar, Du, eu gostaria de te perguntar, considerando esses diferentes aspectos, né, que a gente pode focar como professor, qual deles foi o mais desafiador para você no início de carreira? Olhando esse framework, nós podemos ver a questão da habilidade linguística, ela é muito importante, porque quando eu comecei a dar aula, eu estava entre um B1 forte e um B2 fraco, que no começo da minha carreira eu prestei FCI. Mas eu acho que esse é um tema que a gente não precisa trabalhar muito, porque ele é instintivo, todo professor ele já conhece esse caminho, que nós todos sabemos e preparamos os alunos. Tem o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Só que às vezes nós não paramos para refletir que também temos os níveis de proficiência como professor, e aí não como a nossa habilidade linguística. A habilidade linguística é um dos pontos, que é esse ponto aqui de language ability. Uhum. Mas acho que o ponto mais importante, assim, desafiador para mim, era esse último quadrinho, que é o Professional Development and Values, porque ele fala lá que um professor que é expert, ele consegue avaliar as suas próprias fraquezas e pontos fortes. Então, eu me lembro quando eu comecei a dar aulas, era muito instintivo, né? E eu sentia que algo dava certo, e eu continuava daquela maneira, eu tomava outro rumo. Mas eu não tinha essa visão crítica de realmente saber o que eu precisava melhorar e o que estava fraco. E por que eu não tinha esse conhecimento? Falta de conhecimento metodológico, de cursos que poderiam, que quando a gente está lendo uma coisa, nós falamos, nossa, isso aqui eu não sabia e eu posso colocar nas minhas aulas. Então, era falta de conhecimento metodológico e falta de ter alguém que também pudesse me guiar, né? Às vezes, quando eu tive na minha vida, nas escolas particulares que eu trabalhei, algum professor que assistia uma aula minha, ele dava alguma dica ou um feedback, mas específico daquela aula. Nessa aula de hoje, você foi muito bem nesse ponto e você poderia melhorar naquele ponto. Só que ao professor dar um feedback na sua aula, somente naquela aula, ele está falando de um ponto específico. Ele não tem essa visão maior, essa visão global de o que eu sou bom e o que eu preciso melhorar e como eu posso desenvolver essas coisas nesse nível mais global, né? Então, o primeiro momento que eu realmente fui ter esse feedback, que eu acho que foi assim muito valioso, foi quando fui fazer o Celta. Porque o Celta você sempre prepara uma aula, você dá a aula, e logo após a aula, acabou de acabar a aula,
o tutor, junto com os outros professores que estão fazendo o curso, eles discutem entre eles e cada um dando os pontos positivos e negativos, e você vai ter uma evolução durante o curso que os tutores te dão, e também é inestimável a qualidade e a precisão que outros professores vão te dar, né? Então, são vários professores ao mesmo tempo te dando um feedback. Eu acho que, para mim, foi o ponto essencial e o maior ponto de crescimento para mim. E para você, Sérgio? Sabe que antes de eu compartilhar qual foi o mais desafiador para mim, eu gostaria de focar num ponto que você levantou, que eu acho que é de extrema importância, que é quando você mencionou que, assim como a gente tem, né, diferentes estágios de desenvolvimento linguístico, né? A gente passou pelo B1, pelo B2, pelo C1, até chegar no C2, e aí a gente continua ainda desenvolvendo, né? Eu acho que é difícil, embora, uma vez que você mencione, parece óbvio, fazer essa conexão que o mesmo acontece com a carreira, né? Eu acho que esse ponto, assim, de extrema importância, porque era algo que eu não considerava no meu início de carreira. Embora nossa trajetória profissional foi bastante parecida, eu fiz letras. Foi a minha faculdade foi letras, né? Você foi fazer direito, depois foi fazer letras, consequentemente. Mas eu achava, Du, que quando eu terminasse a faculdade, eu já deveria estar completamente pronto para dar aula e conseguir lidar de forma assim extremamente proficiente com a maior parte das situações que iriam ocorrer em sala de aula. Então, eu era tão ingênuo naquela época que eu acredito. Se você, por exemplo, me desse um framework desse naquela época, né, embora ele não existia, eu ia achar que eu deveria estar em nível expert. Que eu fiz letras, eu acabei o curso de letras, então eu tenho que estar pronto. Então, eu não tinha feito essa conexão de que, né, eu era um professor novato. Então, embora eu tivesse feito letras, eu ainda estava nessa parte de foundation, porque tinha muita coisa ainda que eu tinha aprendido de forma teórica, mas eu tinha tido a oportunidade de desenvolver e de colocar em prática em sala de aula. Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar para quem está assistindo, né? Se você é um professor novato hoje, há diferentes, né, níveis de desenvolvimento profissional como professor, e a gente vai gradualmente estudando, melhorando e passando por cada um deles. E Sérgio, antes que você responda qual é o seu ponto, né, só fazendo um link aí, nós temos que tomar cuidado que eu tinha uma ideia diferente, né? Como eu não fui fazer letras primeiro, eu fui primeiro fazer direito, então, como eu já tinha vários anos em sala de aula, eu me considerava experiente, porque para mim a experiência, eu era um expert, porque eu já tinha muito tempo de sala de aula, já tinha tentado várias coisas e o que dava certo eu ia replicando, né? Várias coisas você vê, ó, desse jeito aqui tá legal, tal. Então, eu tinha essa outra visão. Você tinha a visão que estudar letras você já estaria pronto. E eu tinha a visão, não, eu já dou aula há tantos anos em tantas escolas, com tantos materiais, que eu já sou um expert. Então, são visões equivocadas que a gente tem, né? Por não ter conhecimento sobre esse framework, faz todo sentido. Você sabe que tanto que, mesmo hoje, né, após décadas dando aula, quando eu olho para esse framework e faço uma autoavaliação, eu me encontro, eu vejo que eu não estou falando isso para não soar, para soar humilde, não, é a pura verdade mesmo. Eu vejo que eu não sou expert em todos. Eu percebo que tem áreas que eu realmente eu me sinto muito mais confortável, de repente até me colocaria na parte de expert, mas tem outras que definitivamente não. Então, mesmo depois ainda de décadas dando aula, eu acho que é difícil você falar, né? Eu sou expert em todas elas, né? Assessment, agora voltando para a sua pergunta inicial, né? Uma das coisas que foi extremamente difícil para eu desenvolver e ainda eu acho difícil no segundo quadradinho que fala sobre teaching, learning and assessment. Se a gente vai, por exemplo, na parte que define um expert, o terceiro ponto faz referência a você, perdão, o segundo ponto faz referência a você ter um repertório de extremamente abrangente de técnicas que você pode usar para dar aula, né? E claramente no meu início quando eu comecei a dar aula, o meu repertório de técnicas era extremamente limitado. Então eu sempre dava as aulas do mesmo jeito. Embora eu podia fazer alguma variedade, variar, por exemplo, as tarefas, mas a estrutura da aula era sempre a mesma, independente se eu estava dando aula para um nível mais básico ou de repente para um nível intermediário. Então eu não tinha essa noção de que, né, para diferentes alunos, embora eu sempre dei muita aula para adulto, né? Minha experiência com criança e com adolescente é um pouco maior, mas com criança é extremamente limitada. Com adultos foi a minha maior experiência. Então, mesmo com adultos, eu não tinha essa noção de que eu teria que adaptar o que eu estava fazendo em sala de aula para diferentes interesses, diferentes propósitos, diferentes níveis, né? O que é o mais óbvio de todos.
Então, demorou muito tempo para eu conseguir é, me desvincular um pouco daqueles. Você vai lembrar, a gente, e provavelmente isso também aconteceu com você. Você lembra aqueles livros que a gente usava que vinha com atividades prontas? Eu usava muito daqueles livros, né, para poder utilizar atividades novas. Mas depois de um tempo você começa a perceber que você tem que desenvolver um repertório que vai te habilitar a você entender o que o aluno precisa para você ter essa flexibilidade de poder escolher. Então não é você ter um livrinho cheio de atividades que vai salvar a sua vida em sala de aula. Você vai precisar de muito mais que isso. Então, assim, para resumir, eu diria que esse foi um dos pontos mais difíceis para eu conseguir desenvolver como professor. E, Sérgio, o que falam, né? Às vezes a ignorância é uma benção, né? Que a gente pensa que está super bem, até que você começa a mexer com algumas coisas que você não tem nem ideia. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, tinha uma matéria que se chamava análise quantitativa, né? Você tem a parte qualitativa e quantitativa. Quantitativa é cálculos mesmo, números, e dependendo do resultado, você chega a algumas conclusões. É um método rigoroso científico. E a professora que nos deu o curso era especialista na parte de speaking. Então, ela pegava, por exemplo, os exames de Cambridge, colocava um trecho para a gente analisar e depois ela colocava matematicamente como você fazia para você chegar aos resultados de assessment. Como professores que quisessem fazer pesquisas na área de assessment, como era complicado. Eu fiquei um semestre inteiro fazendo aulas de matemática, cálculo, raciocínio lógico, e depois aprender a usar no computador para ter uma mínima noção. E aí, depois de ter essas aulas qualitativas de toda a parte matemática, de toda a parte de programação, eu ainda fui descobrir que você tem vários livros que falam só sobre assessment, né? Que é para você conhecer toda essa parte teórica. Então, você tem um arcabouço gigante teórico de assessment e você também tem a parte prática que você fica um semestre inteiro lendo um livro de 200 e tantas páginas na parte matemática para você ter uma noção inicial. Então, às vezes, a gente acha que nesse assunto a gente está tudo bem, eu vou dar instintivamente, assessment é uma coisa que eu sei, mas para cada área que você começa a se aprofundar, você vê o quão gigante a área é, né? E aí, justamente o que você falou, algo importante. Você não é expert em tudo, e na verdade seria irrealista você achar que um dia você será. Então, você começa a ver quais áreas que são as mais importantes no momento que você está com dificuldade ou que você tem mais interesse, tanto porque você sente que você tem essa dificuldade ou porque você tem interesse, e se aprofunde nela lendo bastante, tentando fazer cursos e procurando sobre aquele ponto. Se você tentar ler esse framework, falar assim, eu vou até o final do ano trabalhar tudo isso aqui. Aí você vai dar uma pincelada em cada coisa e uma falsa impressão que você é um expert, né? Então, com isso, nós podemos ver que o desenvolvimento do professor, sim, ele pode ocorrer para a vida toda, né? Você vai devagarzinho galgando novas etapas. Sem dúvidas. Você mencionou, quando eu pedi para você mencionar, né, qual foi para você um dos maiores desafios, você mencionou no o que se referente a Professional Development and Values, né, a questão de você auto-avaliar, e você mencionou a questão de como o Celta te ajudou com isso. Vamos focar agora na parte prática do, por exemplo, um professor que não vai ter oportunidade de fazer um Celta, né, de dar uma aula, ter a aula dele observada, receber feedback. Como você acha que esse professor pode melhorar esse aspecto? Porque às vezes é muito difícil a gente fazer uma autoavaliação, né? Você tem alguma sugestão? Eu tenho algumas, mas eu queria ouvir também de você, de o que esse professor pode fazer para conseguir identificar os pontos fortes, os pontos fracos, para conseguir definir no que trabalhar? Aí eu diria, temos três frentes aqui, Sérgio. A primeira, para professor que é realmente iniciante, pegar o material, você não precisa nem fazer a prova do TKT, mas só de você comprar aqueles livros que são preparatórios do TKT, você vai começar a ter uma noção de terminologia e de conceitos. Somente ao ter acesso a conceitos e terminologias, você fala assim, nossa, isso aqui eu nunca ouvi falar. Nossa, isso aqui é uma coisa que eu não sei nada a respeito. Então, toda vez que você encontrar um assunto que você já percebe que você não conhece nada a respeito, você não consegue elaborar muito, já é um ponto que você sabe que você tem que trabalhar. Então, você conseguiria isso por conta. Número dois, nós temos o ano inteiro várias palestras, temos congressos, que aí você pode assistir, porque você vai ter os professores que ali estão ministrando as suas palestras, dando o melhor conteúdo possível de uma maneira compacta. E ali você vai começar a ver novos caminhos de coisas que você nem imaginava. Então, primeiro você comprar alguns livros, ou, né, que nem o TKT, ou alguma coisa
e você lê a respeito, que ali você já percebe o que você sabe e o que você não sabe. Você ter essa relação com outros professores, de assistir congressos e tal. E há vários cursos hoje, que nem os cursos que você dá, Sérgio, que são de aperfeiçoamento para professores de inglês. Você participar de cursos que você vai ter alguém guiando, né? Isso tirando o óbvio de outro professor assistir a sua aula e outro professor te dar um feedback, que essa é a maneira intuitiva que todos nós pensamos, né? Mas além dessa maneira intuitiva de um outro professor te dando um feedback direto, você participar de cursos de aperfeiçoamento para professores, você ler a respeito e participar de congressos. E você, Sérgio? Perfeito. Eu concordo, eu concordo. Eu acredito que realmente esses 3 pontos que você cobriu de você desenvolver, primeira coisa, né? Você desenvolver eu acho fascinante esse primeiro ponto que você fez com relação à terminologia, porque às vezes você descobre uma terminologia que vai te definir algo que você nem sabia que você não sabia. Aí você fala assim, então existe esse conceito. Então, quando você é introduzido ao conceito, isso depois faz você pensar, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava estudando para o Delta Módulo 1, né, que eu comecei a ter acesso a vários conceitos que até então eu não conhecia, principalmente você tinha mencionado a questão de assessment. É, eu acho assessment uma área extremamente desafiadora, né? Principalmente você criar provas, né, que realmente vão testar aquilo que ela se propõe a testar e não testar outra coisa que você não quer testar. E eu comecei a ser introduzido naquela época a termos como reliability, face validity, entre outras coisas. E aquilo me fez pensar, porque a minha falta de familiaridade com esses conceitos fez com que eu não soubesse que são coisas que eu teria que levar em consideração na hora, por exemplo, de criar uma prova. Então, eu lá no meu começo, quando eu criava muitas provas, eu trabalhei por anos, por exemplo, numa escola pública, né? Eu tinha a responsabilidade de fazer as minhas próprias provas. E eu intuitivamente achava que era muito fácil criar prova. Eu tinha dado aula, eu tinha o conteúdo em mãos, então criar a prova era uma consequência disso tudo. Quando você começa a realmente entender, né, tudo que você tem que levar em consideração na hora de criar uma prova, você começa a perceber como que é difícil, né? Mas, bom, isso aí já seria uma outra conversa. Mas voltando para o ponto inicial, sim, Du, eu acho que essa questão dos conceitos é interessante. E eu acho que uma coisa que eu e você nós não tivemos acesso na nossa época, que era muito difícil, hoje é muito mais fácil, que acho que tem um networking extremamente, né, grande de professores, né, comunidades. Você achar alguém que está num nível um pouco acima de você, que vai poder se sua aula dar feedback, você mesmo contratar alguém para fazer isso. Tem várias pessoas hoje que fazem isso, né? Que faz parte do trabalho delas. Então você contrata aquela pessoa, aquele teacher trainer, ou aquele tutor, ele assiste sua aula e fica responsável para você ter um encontro com você, te dar um feedback. Então, eu acho que é até mais fácil para hoje identificar esses pontos fracos do que era antigamente. Excelente, Sérgio. E pela minha experiência no Celta, o que que eu vivi, né? Eu via que, tipo assim, o professor, ele queria muito feedback, mas na hora que o feedback vinha, parece que pegava no calo dele, assim, né? Pegava numa coisa, assim, que ele não estava aberto a receber aquilo ou querer debater, né? É lógico que nem tudo que vão te falar cabe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar aberto a isso e não pensar que o outro professor está ali te criticando abertamente. O que ele está fazendo é o seguinte: ele está ali para aquele momento para ele dar a visão dele. Aí você pega o que faz sentido para você e o que não fizer sentido você descarta. Mas você precisa sair um pouco desse modo protetivo de tipo, não, não é bem assim, não, eu quis isso e aquilo. Tentar entender para você refletir. O que esses professores vão trazer de mais interessante, ou se você contratar um professor, é uma visão externa, né? Você está na ilha, ele está fora da ilha. Não tem como você ter essa visão crítica de você mesmo. Você precisa que alguém externamente faça isso. Só que você tem que estar com o coração aberto e a mentalidade aberta para receber aquilo e não achar que se alguma palavra te pareça dura, porque se você começar a ficar num lado muito protetivo, o professor vai acabar suavizando o que ele fala para você e vários pontos interessantes não serão passados. Então, usando um termo bem chulo assim, você tem que aguentar a pancada. Deixa, escuta, escuta ali, tenta entender o porquê. E ao invés de tentar responder o porquê disso ou daquilo, não concorda, fala assim, por que você chegou a esse ponto? Em qual a base, né? Se todo argumento que ele te der do feedback, ele falar, eu acho que é isso por causa desse momento da aula, por isso e aquilo, você tem alguma razão para refletir. Então, você tem que estar preparado e você ter essa maturidade para aceitar esse feedback como uma coisa boa. Eu gostaria de conectar o que você falou da questão do feedback com um dos pontos aqui do framework.
na minha experiência, por exemplo, quando você vai assistir a aula do professor, né, para depois dar feedback, e você aponta, por exemplo, que o que você fez no seu pre-reading stage da aula poderia ser melhorado, ou, por exemplo, a estratégia que você usou aqui, né, na hora de pedir para os alunos lerem o texto, ou para checar a compreensão também, eu acho que tem como ser melhorado. Eu percebo que até, né, de forma geral, as pessoas, elas, de novo, né, eu estou generalizando, mas eu percebo que, de forma geral, elas têm uma boa aceitação desse feedback. Agora, tem um tipo de feedback que eu acho complicado de dar, que é quando você levanta pontos, por exemplo, relacionados com língua. E aí a gente vai para a parte aqui do framework que se refere à language ability. Também tem a questão de language knowledge and awareness, mas uma coisa, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que como professores não nativos, né, a gente teve todo esse processo de estudar a língua, então não é difícil para a gente conseguir explicar pontos gramaticais, estruturas gramaticais, porque como aluno a gente passou por esse processo, né? Então, se você falar, por exemplo, que present perfect, você sabe o que é um present, o professor novato sabe o que é um present perfect, muitas das vezes consegue até explicar bem, né? Present perfect em termos de meaning, pronunciation, form, tende a não ser um problema, né? Tem como melhorar na maior parte das vezes, mas tende a não ser um problema. Agora, o que eu acho às vezes que é difícil, é você falar com o professor, por exemplo, que ele precisa melhorar o inglês dele. Geralmente é difícil ouvir isso. Então, é claro que quando a gente vai. Você tá na posição de dar feedback sobre isso, você tem que fazer isso da melhor forma possível, né? A gente não quer que ninguém se sinta, por exemplo, ofendido. Mas eu me lembro que foi extremamente importante para mim ouvir isso. Que nem eu falei, quando eu comecei, eu não tinha esse framework para poder me guiar. Mas foi extremamente importante para mim quando alguém falou para mim: eu acho você um bom professor, mas você é limitado linguisticamente. Então você tem que trabalhar em desenvolver o seu inglês, não só a parte de você conseguir explicar, falar sobre a língua, mas também usar a língua de forma proficiente, que é a parte de language ability aqui, né? E quando a gente olha na parte de expert, eu estou usando expert para ficar mais fácil a referência, ele fala que um professor nesse nível consegue dar exemplo, não só dar exemplos, mas dar exemplos de forma precisa de níveis do A1 até o C2. Eu sei que tem bastante gente, tem teachers que vão estar ouvindo isso aqui que não tem intenção de dar aula para nível C2. Tá legal, não tem problema. Mas a minha pergunta porque eu sei também que nisso daí a gente tem em comum, né? A gente se esforçou bastante para chegar em nível C2, né? E não necessariamente a gente chegou em nível C2 porque a gente queria dar aula para nível C2. A gente achava que realmente era importante chegar nesse nível. Por que você acha, embora a pergunta possa parecer óbvia, que é importante para o professor de inglês trabalhar nessa questão linguística, desenvolvimento linguístico e o impacto que isso pode ter na carreira desse professor? Perfeito, Sérgio. Só relembrando, acho que o primeiro feedback importante que eu tive é o Ivan, né? A gente tem que falar do Ivan. Hoje a gente não tinha mencionado o Ivan ainda. Lá no começo Verdade. da carreira, que ele foi meu primeiro coordenador, ele deu muito essa parte linguística. Ele falou assim, tipo, a primeira aula que ele assistiu minha, ele falou assim, Eduardo, a sua conversação é muito formal, você não usa um phrasal verb, por exemplo, assim, né? Tá faltando. Eu nunca ouvi você falar phrasal verb nenhum. Você fala e não tem phrasal verb. Eu não sabia que era phrasal verb. E logo após isso, o Ivan falou assim, 2 meses com o professor, falou assim, ó, professor aqui, para plano de carreira, tem que no mínimo ter o FCI. Eu também não sabia o que era o FCI. Então, aí eu peguei, fiz a inscrição, sem fazer curso nenhum, e fui fazer a prova, assim, de susto, né? Sem preparação, sem nada. E aí que eu fui ver a importância do desenvolvimento linguístico. E por que isso é importante? Muitas vezes, né, uma coisa que nós criticamos muito seria do nível do nativo, falar assim, o aluno ele quer ter aula com o nativo. Mas o que, na verdade, o aluno ele tem realmente medo é de ter um professor que passe, que ele não tenha o conhecimento. Fala assim, não, o nativo ele sabe tudo, porque ele nasceu lá, tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Se você chega a um nível C2, você tem uma habilidade linguística muito próxima de um nativo. Então, a chance de você dar uma explicação equivocada ou de um conhecimento limitado, ele é bem menor. Então, ele abre a possibilidade para você para todos os níveis, né? Nem que você não queira ensinar um C2, mas a precisão do que você sabe. Se você para, por exemplo, no nível B2, você tirou o FCI e fala, não, tá bom, eu quero só dar aula para níveis mais básicos, no máximo C1, as nuances da língua você vai aprender no nível C2, que são aquelas pequenas diferenças.
Então, se você não se esforçar para ir até o nível C2, você tem um conhecimento rústico da língua. Qual a diferença do C1 para C2? São os detalhes, são as nuances da língua. E essas nuances que vão fazer a diferença no nível de formalidade de uma palavra, da estrutura do que você está montando e como você vai ensinar os seus alunos de uma maneira mais efetiva. Concorda, Sérgio? É por aí? Sabe que quando que nem eu te falei, né? Eu recebi esse feedback de que eu era limitado linguisticamente, eu não me ofendi com isso, eu realmente entendi. Mas eu já tinha percebido isso antes, né? Você comentou anteriormente de ser isso ser intuitivo, né? Foi intuitivo para mim porque eu comecei a perceber, né? Se eu permanecer nesse nível, eu estou extremamente limitado porque eu não vou conseguir fazer absolutamente mais nada na carreira, eu não vou conseguir dar aula para níveis mais avançados. E eu sempre gostei de fazer exame, né? Como test taker, né? E era uma coisa que eu queria fazer, preparar alunos para os exames também, porque eu gostava, gosto ainda, né? E, eu falei, como que eu vou conseguir fazer isso se o meu nível, se eu ficar nesse. Você mencionou que você começou entre um B1 e um B2, né? Eu também, quando eu comecei lá, eu estava em nível B1. E realmente passar por esse processo de me desenvolver linguisticamente teve um impacto, eu diria que em primeiro lugar teve um impacto gigante na minha confiança, eu fiquei mais confiante, né? Como usuário da língua. Essa confiança teve um impacto também para eu conseguir começar a dar aula para níveis mais avançados, depois preparar alunos para os exames. Então, eu acho que é realmente fundamental. Eu vejo que você mencionou, né? Os alunos realmente, né? Eles idealizam, né? Esse nativo que às vezes nem existe, né? Que está na cabeça deles, né? Mas quando eles encontram um professor que realmente, né? Que eles sentem confiança, né? Que aquele professor tem um bom domínio sobre a língua, tem um bom domínio sobre técnicas de ensino, isso aí já é uma vantagem gigantesca, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um professor, eu tive um aluno que chegou até mim, era um B2 muito forte, sabe? Já era quase um C1. E esse aluno comentou que a pessoa que dava para aula para ele anteriormente, ele falou que ele sentiu que essa professora tinha dificuldades de conseguir ter conversas com ele, porque já era uma aula mais focada em conversação, os assuntos do livro começaram a ficar mais complexos, e, consequentemente, ele sentia que parece que ela não desenvolvia. E eu conheço essa pessoa, né? Que ele mencionou. E realmente, essa pessoa estava no nível que, na verdade, ela não poderia nem estar dando aula para ele, se a gente for pensar nessa questão, né, do nível, porque ela praticamente estava no mesmo nível que ele. Então, isso eu acho complicado, né? A gente ter essa noção da onde a gente está, onde a gente tem que chegar e o impacto que isso vai ter na carreira como um todo. Tu, mais algum ponto sobre esse Sim, assunto? Sérgio. Para terminar esse tópico aqui, eu gostaria de falar, na verdade, dois pontos que eu acho importante. Você vai ter que ter um equilíbrio muito grande ao ler esse framework do que você pode já fazer e o que você não pode. Se você focar muito no que você ainda não pode fazer, que você não consegue, você vai se sentir um professor horrível. Fala, nossa, eu leio isso aqui, nossa, eu sou muito ruim em tudo. Não é verdade, né? Então, vai com calma aí e veja as Uhum. coisas que você já sabe. Mas também não fique tão confiante ao ponto, isso aqui eu já posso fazer, já sei, ao ponto de você achar que está tudo bem e está tudo ótimo. Você conseguir ter esse equilíbrio de o que você precisa melhorar, mas também você conseguir reconhecer em você o que você já tem de bom, né? Então você vê esse equilíbrio, veja com moderação um pouco esse framework, né? E fique feliz e se orgulhe pela parte que você já está bem. E número dois, ao ficar analisando muito esse framework, você pode ficar uma pessoa muito questionadora de si mesmo, né? Ou tipo, eu ainda não sou um expert em, sei lá, professional development, eu não sou um expert nisso. Então, não deixe isso que fique uma coisa pesada em você e que você não consiga trabalhar com isso. Veja só como uma meta a se seguir. E o último ponto importante: não importa, nem que se você for um expert em todos esses pontos. Em algumas vezes, você terá alunos que são displicentes, alunos que não estão muito interessados. Então, é uma coisa que normalmente a gente não fala. A gente fica pensando no professor como desenvolvimento, só que você pode chegar numa sala de aula e a sua aula não ser boa. Não, a sua aula é boa, mas o aluno ele não faz a lição, ele não está prestando atenção em nada. Você passa uma atividade em 30 segundos, ele já acabou e não quer continuar. E tudo que você fala, ele não anota nada, não está interessado em nada. Então, é um outro ponto de equilíbrio. Você saber de não colocar toda a responsabilidade nos alunos, mas também não se cobrar tanto, porque às vezes a sua aula não será muito boa em algum quesito pelo aluno que você tem ali. Então, você conseguir trabalhar, não, eu tenho que melhorar, mas você ter essa visão de você como dando o seu melhor, mas sabendo que um aluno ele também que tem que dar o melhor dele. Se
qualquer um dos dois lados não estiverem em compasso, nós teremos um problema, né? Então, a dica que, afinal, que eu dou é, analise criticamente, mas saiba encontrar equilíbrio no que você consegue e não consegue fazer para você melhorar, e não se cobre tanto por cada aula que você faz. Não é uma aula que ela vai definir quem você é. Perfeito. É aquela história, né? At the end of the day, isso aqui é um guia, né? Eu acho que ele é importante, ele tem o seu valor, mas é um guia. Então, assim, se a gente realmente quiser algo mais preciso, a gente teria que recorrer a outros meios, né? Mas é um guia bastante interessante. Eu postei esses dias no Instagram, minto, eu postei o ano passado, olha como o tempo passa. Eu fiz um post aqui que eu tive, assim, mais de 100 compartilhamentos. E a ideia principal era, eu fiz baseado naquele provérbio que a gente tem em inglês, né? You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Que vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Você pode ser o melhor professor do mundo, você pode já estar realmente expert em todos esses aspectos aqui, essas áreas, mas a gente está dando uma aula e tem uma outra pessoa do lado, né? Que é o protagonista, né? Que é o principal. E se esse aluno realmente não tiver disposto a aprender e motivado, quer dizer, é tudo em vão. Então, eu acho que é realmente legal falar isso, porque parece muito óbvio, né? Mas às vezes a gente tende a culpa. Eu sempre falo isso. A gente sempre tende a abraçar essa culpa, né? E achar que todo aluno que não está indo tão bem quanto a gente gostaria que tivesse, a culpa é nossa. E muitas das vezes não é, né? A gente está dando o melhor, mas o aluno também não está fazendo a parte dele. Então é legal mencionar isso mesmo. Exatamente. Então, né, é legal você desenvolver essa parte analítica, mas nessa análise você também tem essa parte humanística. E quando nós falamos da parte humanística, não é só o professor em relação ao aluno, mas é professor com você mesmo, né? Você ficar um pouco mais tranquilo e nunca analise uma aula como é ela que vai definir quem você é. Tem todas essas variáveis. Então, você sempre tem que ir procurando um equilíbrio. E nada melhor do que procurar esse equilíbrio, Sérgio. Um outro ponto aqui nós participamos em vários grupos no Facebook, por exemplo, que a turma debate os pontos, assim, né? É muito legal você estar entre professores, que você tem outras ideias e você vê muita coisa similar à sua, assim, para você conseguir ter uma noção real de como é que as coisas estão acontecendo na ELT. Perfeito. Du, infelizmente o Ivan não pôde estar com a gente hoje, queria agradecer você. Foi bem proveitosa a nossa conversa. Como eu mencionei anteriormente, o link para esse framework vai estar disponível na descrição do vídeo. Eu espero que quem está assistindo a gente, quem vai assistir, tenha gostado e que tenha sido útil essa discussão, né? Pelo menos para fazer com que, como a gente fala, né? Prompt reflection, né? Causar uma reflexão, é isso que eu queria dizer. E fazer o professor pensar um pouco, né, sobre onde que eu estou no meu desenvolvimento profissional, como eu posso identificar os meus pontos fortes, meus pontos fracos, e trabalhar nisso para que a gente possa estar desenvolvendo sempre. E você, professor que está assistindo aí, está no começo de carreira, aproveita e escreve aqui embaixo quais são as suas dificuldades, os seus pontos. O primeiro grande ponto é você ter coragem de se inserir no meio, né, com os outros professores de inglês e dar a sua opinião e saber que mesmo você, iniciante, tem a sua voz. Então, aproveita esse momento aqui e escreve o que você acha a respeito desse assunto. Aproveita que esse é um primeiro momento para você conseguir começar a interagir com outros professores e melhorar o seu dia a dia como professor. Obrigado, gente. Perfeito, abraço, Du. Tchau, tchau, até Abraço. mais.